quero de alguma forma ajudar a você que pode estar sofrendo de crises de ansiedade, mas ainda não tem certeza. Usar uma linguagem mais simples e te propor um melhor entendimento, pois trabalhei, mas também sofri na pele e hoje, além da teoria, tive a vivência de conseguir superar e continuar lutando. O que precisa saber? Ter consciência se a sua ansiedade está ou já deixou de ser uma ansiedade normal, que todos têm, ou se já se tornou patológica, ou seja, precisa de uma atenção especial e acompanhamento por um profissional de saúde, seja médico ou psicólogo de sua confiança. Será que você sofre de uma crise de ansiedade? Você tem vivido uma vida com estresse, bem nervosa, irritante, agitada, acelerada, ou você anda angustiada, vontade de chorar, a alegria já não é mais a mesma, ou seja, você sorri por fora e ao mesmo tempo chora por dentro, enfim, já parou para refletir sobre isso? Como saber se é crise de ansiedade ou uma ansiedade normal? Ansiedade que já pode estar instalada. Medo ou muito medo de que algo possa ou não acontecer, uma expectativa surreal na mente de quem sofre. Diferente do medo considerado normal ou um receio. Vamos tentar entender. Por exemplo, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ao médico e etc. Esses medos são transitórios e considerados normais, uma ansiedade normal em qualquer pessoa, todos têm, mas quando ocorre um medo anormal que gera uma grande expectativa, estamos falando de ansiedade anormal. Digo que, se tira sua paz, onde você não para de pensar no assunto, tira seu sono, e pode ocorrer tremedeira, dor no peito, formigamento, tonturas, palpitações, distúrbios gastrointestinais, insônia, inquietação, irritação, perda de concentração e pensamentos muito ruins, ou seja, sentimentos que realmente estão tirando a sua paz. Você precisa de ajuda. Tente responder a essas perguntas a você mesma e, ao menor sinal, procure ajuda médica e ou psicológica. Vejamos. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, 4 em cada 10 brasileiros sofrem dessas patologias, principalmente após a pandemia, que também gerou algum tipo de medo exagerado para muitos, mas podemos considerar também a falta de perspectivas como emprego, violência, alta dos preços, juros, má qualidade de vida e etc. Será que você se enquadra conforme acima? Será que sofre ou é somente um achismo? Será que preciso buscar ajuda ou deixar de lado? Será que conheço alguém a quem possa ajudar? Será que é normal eu ser muito estressado? Será que sou uma pessoa apenas acelerada demais? Ou será que sou apenas uma pessoa quieta demais? Então, o próximo passo é você reconhecer que precisa de ajuda. Se preciso for, peça a alguém da sua confiança para te ajudar. O que devo fazer? Quem procurar? Procure ajuda médica e ou psicológica. Ansiedade e depressão são patologias muito sérias e podem acabar em tragédias se não detectadas, tratadas e superadas. Ao menor sinal, peça ajuda, grite, faça qualquer coisa a seu favor, compartilhe esse pesadelo. Aqui você vai entender o que possa estar acontecendo, como pode ter começado, como tentar buscar a verdadeira causa desse seu sentimento que chamamos de gatilho ou trauma, como entender e repassar a maior quantidade de informações ao médico e ou psicólogo. Isso pode acelerar seu processo de aprender a controlar ou a lidar com a ansiedade. Seu médico e ou psicólogo precisa que você seja capaz de repassar o máximo de informações da sua vida, mesmo que tenha que voltar lá na infância, pois em muitos casos, a causa ou o gatilho se iniciou lá e nunca foi tratado ou ressignificado na sua vida, podendo mudar a sua história. Acredito que dessa forma podemos ajudar um ao outro, tudo bem? Se sim, continue, se não, reflita, você pode começar de novo. Seguimos. Se na sua cabeça,
todo santo dia o sentimento de derrota te acompanha, acredite, vai chegar um momento que não vai mais conseguir disfarçar, e não deixar transparecer, isso no decorrer do tempo torna-se impossível, as pessoas ao nosso lado vão observar, reparar e acabamos envolvendo todas as pessoas próximas, família, trabalho e etc. Vai parar aqui, ou vamos em frente e vencer essa batalha? Então vamos. Veja se não é assim. Busca por tratamento. Primeiro temos que conseguir um agendamento de primeiro contato com um profissional de saúde, seja médico ou psicólogo. Entenda que nosso tratamento tem que começar através destes profissionais, pois sem acompanhamento deles não há início de tratamento e todo o processo ficará comprometido. Não há escolha, é pegar ou largar, e isso só depende de você. Aqueles que entenderam, vamos em frente. Procurar um primeiro agendamento ao médico ou psicólogo, pois são estes profissionais que são preparados para lhe atender, diagnosticar e traçar uma estratégia de tratamento para o seu caso. Portanto, seu primeiro desafio é a paciência de conseguir uma vaga de agendamento e aguardar a data marcada, ou você achava que era só você que tinha problema? Esses profissionais se deparam nos dias de hoje com grande quantidade de pessoas para atenderem, por isso essa primeira dificuldade, então, vamos em frente. Ressalto que você tem duas opções, agendem um atendimento público ou privado. Após esse primeiro passo, vamos ao segundo. Confiança, ou seja, confiar nos profissionais que vão lhe atender, não ache que tudo será resolvido no primeiro encontro, pois é um processo e cada caso é um caso, não compare o seu caso com o de outro, mesmo que seja a mesma patologia diagnosticada. Aqui você vai aprender tudo sobre o que tem que relatar a quem lhe atende, você tem que abrir seu coração. Agora, se chegar de forma negativa, primeiro processo, ressignifique esse sentimento, ninguém tem culpa de estar acontecendo com você, lembre-se que todos à sua volta querem lhe ajudar e almejam a sua recuperação. Mas vamos, acontece na maioria das vezes, é ou não é assim? Se não ressignificar, veja. Vai querer trocar de médico ou já está achando que não vai se dar bem com o tratamento? Querer que o medicamento faça efeito imediato ou após alguns dias dizer que o medicamento não faz efeito ou o médico prescreveu errado? Após continuar o tratamento ou procurar outro médico ou, pior, abandonar o tratamento e com isso voltar lá para o início, eita luta. Ressalto que na maioria das vezes o tratamento para esse perfil de patologias é a longo prazo. Primeiro, se você vai se adaptar ao medicamento, após esperar efeito desejado. Pois geralmente leva dias, semanas ou mais para surtir efeito no seu organismo, cada organismo responde de uma forma, e observar se ocorreu efeitos colaterais, caso positivo informar ao médico que lhe acompanha, enfim. Espera. Outra dificuldade que acontece na maioria dos casos, durante seu tratamento, aparece aquela dúvida que te incomoda ao extremo e você não tirou com seu médico ou psicólogo na hora da sua consulta, seja por esquecimento ou porque não pensou nessa dúvida na hora e se depara com a dificuldade para contactá-los, concorda? Vamos dispor um canal com vários outros vídeos que possa sanar suas dúvidas, ok? No decorrer de todas as informações disponíveis, creio que você poderá exercer o melhor diálogo com o médico ou psicólogo que lhe atenderá. Atente-se a cada detalhe desse conteúdo, anote em uma agenda e repasse todas as informações possíveis para ajudar o profissional que lhe atende, pois na verdade você estará ajudando a si mesma. Converse sobre todas as suas aflições, traumas, sentimentos de angústia, busque tudo na sua mente que possa lhe agregar com informações. Acredito que com isso, se acelera o processo para que o médico possa mais rapidamente traçar uma estratégia para o seu caso, quanto mais informações ele tiver, melhor. Lembre-se, o tempo não é a nosso favor, quanto mais demorar a procurar ajuda, mais no fundo do poço você se lança. Calma,
Aqui vai entender o que precisa resgatar em você e repassar aos profissionais de saúde que lhe atendem. Tipos mais comuns de ansiedade. Fobia, medo. Medo intenso e irracional de coisas que representam pouco ou nenhum perigo. Fobia é o medo exagerado de algo ou de alguma situação. Gera no indivíduo uma sensação de terror, pânico, ansiedade e perturbação e outros sintomas. Uma fobia muito comum é agorafobia, medo de lugares abertos e multidões. Provavelmente já passou por alguma situação em público que lhe possa ter gerado esse trauma ou gatilho. Imagina uma situação, apenas um exemplo, você sente receio que possa acontecer a qualquer momento uma catástrofe, uma briga generalizada, uma bala perdida, uma correria sem destino, algo que te deixa tenso o tempo todo, porque para você o risco é real e só diminui ao se retirar do local e perceber que tudo está normal. Concorda? Também podemos observar receio de se expor em público, por exemplo, apresentar uma palestra, trabalho em grupo, liderança e outros. Provavelmente já sofreu algum constrangimento ou exposição de forma vexatória na frente de outras pessoas, e isso pode ter criado algum bloqueio emocional. Será que se lembra? Na escola, em casa, ou na rua pelos pais, será que se sentiu humilhada? Na casa de parentes, na frente dos vizinhos? A fobia caracteriza-se por algum tipo de trauma vivenciado em algum momento na sua vida. Os traumas podem terem ocorrido por causa de animais, exemplo, já foi mordido por um cachorro e adquiriu pânico quando se depara em alguma situação que você enxerga como um risco, achando que pode ser mordida novamente, mas pode não acontecer. Tem pessoas que têm medo de cobra, escorpião, aranhas, ratos, etc. Outro exemplo pode ser fobia de pessoas, em algum momento na sua vida sofreu algum trauma, exemplo, foi agredida, abusada, viveu algum relacionamento tóxico, testemunhou uma covardia e etc. Outro exemplo pode ser fobia de escuridão. Em algum momento na sua vida vivenciou algum trauma podendo como forma de castigo quando criança ter sido trancada em um quarto escuro ou alguma situação semelhante, então ao pensar que pode em algum momento futuro passar novamente por alguma situação que tira sua paz, cria essa expectativa e somente alivia quando sai da situação, a ansiedade tende a diminuir significativamente, o que reforça tendências de fuga da situação. Estes comportamentos de evitação e fuga são altamente disfuncionais e tendem a limitar significativamente a vida da pessoa. Podemos ressignificar estes sentimentos. Como é ter fobia social?
A fobia social é a incapacidade de lidar com situações de interações sociais com desconhecidos ou em lugares que coloquem a pessoa em evidência, gerando um extremo desconforto e nervosismo, fazendo com que ela se sinta vulnerável e evite essas situações a qualquer custo. Medo de interagir com pessoas desconhecidas, autoridades ou de destaque. Medo de demonstrar nervosismo e ansiedade. Medo de demonstrar sintomas físicos, como rubor e voz trêmula. A pessoa se sente muito envergonhada, exposta a julgamentos que podem ou não acontecer, mas na cabeça de quem sofre esse tipo de ansiedade, sempre vai acontecer, por isso esse receio em passar por constrangimentos novamente. Ao acontecer as situações sociais. Quando sai da situação, a ansiedade tende a diminuir significativamente, o que reforça tendências de fuga da situação. Estes comportamentos de evitação e fuga são altamente disfuncionais e tendem a limitar significativamente a vida da pessoa. Imagina a dificuldade para uma pessoa que tem a oportunidade de liderança, apresentar projetos a um público, apresentar reuniões na empresa que trabalha, apresentar trabalhos de faculdade, enfim. Surgindo essas situações, a pessoa se desespera e terá dificuldade intensa em prosseguir. Provavelmente já sofreu algum constrangimento ou exposição de forma vexatória na frente de outras pessoas, e isso pode ter criado algum bloqueio emocional. Será que se lembra? Na escola, em casa ou na rua pelos pais, parentes e se sentiu humilhada, constrangida, diminuída e outros. Vamos ressignificar estes sentimentos? Transtorno obsessivo-compulsivo. Estado em que se apresentam obsessões ou compulsões repetidamente, causando grande sofrimento à pessoa que passa por esse episódio. Obsessões são pensamentos, ideias ou imagens que invadem a consciência da pessoa. Por exemplo, arrumar uma estante, mas se alguém mudar uma peça de lugar, esse transtorno só sossega se quem sofre for lá e ajeitar conforme a sua arrumação ou seu desejo. Achar que sempre esquece a chave na porta. Será que alguém vai entrar e roubar alguma coisa na minha casa? Aquela panela no fogo, toda vez que saio de casa, não lembro se deixei a panela no fogo, será que vai dar problema? O ferro de passar roupa ligado, será que deixei ligado? Minha casa vai incendiar? Mania de limpeza, será que alguém vai notar alguma sujeira? Mas a casa está completamente limpa e arrumada. E etc. Conhece alguém assim? Enfim, estas apenas algumas situações, mas existem muitas outras. Ops, será que tenho essas manias? Na maioria das vezes o sofrimento só passa se a pessoa se certificar que as devidas situações estão no seu devido lugar, mesmo que tenha que voltar pessoalmente e conferir. Ou conhece alguém desse jeitinho? Será que interfere na sua vida cotidiana? Será que podemos ressignificar? We'll be right back.
transtorno do pânico. É caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhadas de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durando em média de 15 a 30 minutos. Ataques súbitos de terror na mente, gera sofrimento real. Imagina-se uma situação de muito desconforto, acompanhados de sintomas físicos que podem incluir palpitações cardíacas, dificuldade de respirar, tontura e desconforto abdominal, até medo de morrer e perder completamente o controle emocional. Ocorre em um nível de intensidade bem mais forte que em outros tipos de classificação de ansiedade. Quando falamos pânico, é pânico mesmo. Por exemplo, estar em local público e imaginar que algo terrível possa acontecer, a ponto de ter que sair do local. Isso é apenas um exemplo, mas seria uma situação em que já viveu algum tipo de trauma que ataca de forma violenta seu emocional, e não quer reviver novamente, também como sofrimento antecipado, sendo que pode ou não acontecer. Porém ocorre em uma intensidade muito forte e jamais despercebido por qualquer pessoa à sua volta. Para tentar diferenciar dos demais tipos de ansiedade, no pânico, o ataque emocional é muito violento, algo muito grave e meio que incontrolável e para quem sofre parece real. Vou citar um outro exemplo simples. Imagina uma pessoa que em qualquer momento pensa que vai perder seu emprego. Agora, imagina a preocupação de perder o emprego e ao mesmo tempo passar necessidade, fome, não ter como pagar as contas. Imagina que nunca mais vai se empregar novamente, que todos no mundo se voltaram contra ela, que não vai conseguir ou receber ajuda e para piorar, imagina se essa pessoa é o pai ou a mãe de família, com filhos e o sustento só vem dele ou dela. Porém, estamos falando de uma crise ou um surto, mas pode ser que em nenhum momento na empresa que ela trabalha, cogita-se demissão. Ela surta por antecedência. A única certeza que pode ocorrer a todo momento é na mente de quem sofre dessa doença. Imagine o mesmo sentimento para todos os riscos de um ser humano. Falamos de desemprego, agora imagina assalto, violência física ou verbal, abuso, covardia, acidente, discussão, enfermidade, perda de um ente querido ou a própria morte, etc. Sintomas físicos da doença podem ser confundidos com sinais característicos de infarto. Caso se descarte uma ocorrência cardíaca, o transtorno pode ser uma suspeita. Não se automedique nem recorra ao consumo do álcool ou de outras drogas para aliviar os sintomas. Em vez de resolver um problema, você estará criando outros. Procure assistência médica. O transtorno do pânico é uma doença como tantas outras. Quanto antes for diagnosticada, melhor será a resposta ao tratamento.
Transtornos de estresse pós-traumático. Estado ansioso com expectativa recorrente de reviver uma experiência que tenha sido muito traumática. O transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízos a vários aspectos da vida, como trabalho e relacionamentos, etc. Um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento muito assustador. O transtorno do estresse pós-traumático é um distúrbio da ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais em decorrência de o portador ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida. Por exemplo, depois de ter sido assaltado, ficar com medo de sair na rua, pois pode ter sofrido tortura, ameaça de morte e com isso gerou trauma. Outro exemplo podemos comentar sobre um acidente de carro, onde pode ter deixado sequelas físicas e psicológicas, acidente grave de alto risco de morte, e com isso ter gerado esse trauma e tomar pavor de entrar em um carro novamente, etc. Será que podemos ressignificar esses sentimentos? O que podemos fazer para superar traumas passados, mas que ainda podem se manifestar no presente? O que é depressão? É um transtorno sério, que interfere na vida diária, capacidade de trabalhar, dormir, estudar, comer e aproveitar a vida e etc. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento diário ou autoestima. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas e sentimento de tristeza e apatia, que pode ser profundo ou de forma leve, moderada e grave. Fatores psíquicos. Tristeza ou muita tristeza e humor deprimido, e ressalto que temos que diferenciar. Por exemplo, você está muito triste porque perdeu um ente querido, perdeu emprego, ou uma enfermidade inesperada, como vários outros motivos, podem gerar uma tristeza, que é considerada normal e por tais motivos, mas quando essa tristeza torna-se persistente, profunda, acarreta a diminuição da autoestima e autoconfiança, pensamentos negativos como até pensar em suicídio, tem que procurar ajuda médica imediatamente. Sentimento de culpa também pode levar você a uma depressão forte. Esses sentimentos podem te levar a ter perda de interesse no que antes lhe dava prazer. Isolamento social, ou não querer ver ninguém. Há casos de pessoas sequer conseguem levantar de onde está deitada, pensamentos de ruína e fracasso, desinteresse pela vida. Fatores cognitivos. Dificuldade de concentração, diminuição do raciocínio lógico, queda de rendimento e produtividade, prejuízo cognitivo. Por isso, não é recomendado tomar decisões importantes durante episódios de depressão. Causas da depressão. As causas podem ser várias, e também pode haver uma combinação de diversos fatores, como por exemplo, os que abordaremos a seguir.
Fatores de ambiente: um ambiente tóxico para você, momento de vida não satisfatório, história pessoal, como foi, como está e o que esperar mais da vida. Experiências adversas durante a infância, pois acredito que uma grande parte da população que sofre desse mal, o trauma, gatilho ou motivo pode ter acontecido na sua infância, pode ter sido em casa, na escola, na casa de pessoas próximas, vizinho, enfim, ter suportado um quadro de humilhação, covardia, sem sequer poder se defender pelo mais absoluto medo ou vergonha. A depressão pode ocorrer por desequilíbrio de algumas substâncias no cérebro, onde é necessário o uso de medicamentos. Ressalto que qualquer quadro de depressão ocorre esse desequilíbrio, sendo necessário o uso de medicamentos após uma avaliação médica. Só use medicamento se for prescrito pelo médico, não use em hipótese nenhum medicamentos por conta própria. O objetivo é restabelecer novamente o equilíbrio na. Agora, como descobrir a depressão? O diagnóstico é feito a partir da avaliação de um psicólogo ou psiquiatra. Há exames que podem ajudar, mas não são os principais para o diagnóstico. Se você acha que pode estar sofrendo de depressão, é importantíssimo tentar não sentir vergonha de procurar ajuda de profissionais da área da saúde, para descobrir com maior precisão o seu quadro. O objetivo deste material é te estimular a falar tudo o que sabe, o que lembra aos profissionais de saúde que lhe acompanham, para que os mesmos possam traçar uma estratégia de tratamento para o seu caso. Como buscar tratamento da depressão? O tratamento é feito com psicoterapia no psicólogo e com medicamentos no psiquiatra, neurologista ou um médico de sua confiança. A psicoterapia vai ajudar a pessoa a entender o que levou ela a esse quadro de depressão, como ela pode mudar esses fatores e como ela pode se relacionar melhor com as situações, para que ela não desenvolva um novo episódio, ou seja, uma recaída. A medicação pode ser prescrita apenas pelo psiquiatra ou neurologista, ou o médico de sua confiança, e vai ajudar a controlar os sintomas durante o tratamento. Volto a ressaltar que na maioria dos casos, são tratamentos que começam a surtir efeito de médio a longo prazo. Não ache que tratamento de depressão é igual a tratar uma dor de cabeça, por exemplo. QY é você toma um remédio e logo depois a dor passa. Tratar depressão requer principalmente paciência e vontade própria de reconhecimento que quer sair desse quadro. Acredito que além do médico e psicólogo, você que precisa de tratamento, tem buscar lá no fundo a vontade de dominar esses sentimentos, tentar entender o que te leva ao quadro, o que chamamos de motivo, gatilho ou trauma e reverter isso na sua vida. Farei um vídeo somente sobre palavras e situações tóxicas que causam feridas no emocional. Vai se surpreender, são muitas as vezes que ouvimos o que não merecemos, que não queremos ouvir, ou passamos por situações vexatórias que nos levam a obter uma grande ferida no coração, mas eu digo na alma e na minha opinião o processo não é tão simples assim, mas também tenho certeza que a cura é possível para muitos. Assim, é possível que a pessoa seja tratada para ter uma vida normal até alcançar o domínio necessário ou total da doença, ou pelo menos saber lidar com ela, que é o meu caso. Se você viu esse vídeo, identifica estar passando por alguma situação semelhante? Tome a melhor decisão o quanto antes. Se ainda não faz nenhum tratamento, procure ajuda. Se fazia tratamento e simplesmente parou, procure ajuda para voltar a se tratar, você vai conseguir. E se você já está em tratamento, continue e siga todas as orientações dos profissionais de saúde que lhe acompanham. Tenho certeza que lá na frente você também de alguma forma vai ajudar outras pessoas a conseguirem sair desse quadro. E se esse canal de alguma forma está lhe ajudando com conhecimento para que possa entender melhor, ajude a divulgar, compartilhe com outras pessoas, já estará ajudando ao próximo.
ansiedade e família. O que acontece geralmente no núcleo familiar? Por não saber como lidar de maneira adequada com os conflitos que surgem no núcleo familiar, o indivíduo pode se sentir deslocado, incompreendido e não pertencente à família. Dessa forma tende a se afastar dos demais membros da família, restringindo sua comunicação apenas ao mais básico contato, pois se sente inferior, constrangido e que não queria repassar esses acontecimentos aos que ama. Lembre-se, na maioria das vezes é uma pessoa que pouco sorri por fora e a todo momento chora por dentro. Infelizmente, no entanto, muitos familiares e pessoas próximas não sabem lidar com pessoas com depressão e ansiedade, por mais bem-intencionados que sejam. Por isso, vamos abordar alguns pontos interessantes para que esse apoio seja encontrado nesse momento tão angustiante. Informe-se sobre a depressão ou ansiedade. Seja um bom ouvinte. Ofereça ajuda ativa. Sem julgamentos nem culpabilizações. Busque ajuda se necessário. Seja mais parceiro do que já se considera, pois você pode ser a última esperança de ajuda ao acometido. O que sente uma pessoa com depressão ou ansiedade? Cada pessoa tem uma visão de mundo, moldado aos seus valores e crenças. Quando uma pessoa é acometida por uma ansiedade ou depressão, essa visão modifica-se, como se ficasse turva e muitas vezes irreconhecível ao próprio acometido. É preciso entender que um familiar ou amigo com depressão ou ansiedade enxerga o mundo de uma forma diferente que a sua e também diferente do modo com o qual ele mesmo enxergava antes. Modificações no humor, seja com tristeza ou mau humor no caso da depressão ou apreensão e angústia no caso da ansiedade, falta de interesse por atividades que antes davam prazer, modificações de uma série de hábitos como sono e alimentação, são alguns dos sintomas das pessoas que enfrentam esses transtornos. Se você perceber mudança no comportamento, observe mais. Quais são as reações mais comuns de quem tem familiares com depressão e ansiedade? Ter um familiar com depressão ou ansiedade é um verdadeiro desafio e duas reações opostas são muito comuns, a de superproteção e a de desistência. Caracterizamos a superproteção quando o familiar quer assumir as rédeas do tratamento da pessoa com depressão ou ansiedade, tentando fazer de tudo, com algumas recomendações e também a seu modo para tentar evitar o sofrimento do ente querido. Quando isso acontece, a capacidade de reação do próprio indivíduo em relação ao tratamento pode ficar comprometida, tornando mais difícil a superação do transtorno. Por outro lado, a desistência também pode surgir. Quando ela ocorre, o familiar sente que já fez de tudo o que era possível e que não tem mais jeito, acaba perdendo a paciência por sentir inércia em relação ao acometido. Com isso, o apoio àquele familiar vai sendo deixado de lado, o que também dificulta o processo de tratamento da doença. O familiar, percebendo isso, mais se isola na sua prisão mental. Manter o equilíbrio entre esses dois pontos é fundamental para lidar com o familiar com depressão e ansiedade, pois ele precisa de apoio e monitoramento, ao mesmo tempo que precisa sentir que ele é livre e forte e importante para dar os próprios passos quando quiser e chegar o momento. Se você perceber que está perdendo esse o caminho do meio, busque ajuda para conseguir ajudar essa pessoa. Se ficar pesado demais para você, delegue ou divida a responsabilidade com outro familiar com melhores condições. Não é difícil que os familiares queiram tomar as rédeas e comandar uma série de ações durante o tratamento. Entretanto, ouça, de coração aberto, sem juízo de valor. O seu familiar já se culpa e se sente angustiado o suficiente em não conseguir resolver sozinho aquela situação. Seja o apoio e não o contrário, deixe que ele tenha voz. A pessoa com depressão e ansiedade sente-se paralisada e não tem energia e disposição o suficiente para realizar atividades simples. Você pode ajudá-la de forma ativa, sugerindo no que você pode ajudá-la e sendo proativo. O famoso "se precisar, estou aqui", não funciona muito bem nesses casos, seja ativo. Isso, é claro, sem ser superprotetor,
você vai colaborar com o seu familiar e não fazer tudo para ele, afinal, você quer ajudar a pessoa a sair da posição em que está para que depois ela consiga, assim só, seguir normalmente sua rotina e planos. Se sentir que está pesado demais, busque ajuda. Muitas vezes, quem está lidando com um familiar que está enfrentando depressão ou ansiedade, acaba evoluindo muito no seu próprio lado pessoal, justamente pois busca ajuda e meios para auxiliar o ente acometido. Esse processo pode ser difícil e doloroso, mas é um aprendizado seu e de quem você ama e está ajudando. A pessoa que está acometida, com certeza jamais gostaria de estar passando por essa enfermidade, portanto toda ajuda, de bom coração, paciência, esperança e força são extremamente importantes. Lembrem-se, o familiar acometido já se sente inferiorizado, constrangido e qualquer frase mal colocada, qualquer vírgula no lugar errado, qualquer pronunciamento que possa ferir ainda mais o familiar acometido, entra como um vulcão na mente e no coração e muitos que sofrem, no ápice de suas crises, muitos dizem preferir a morte, então tenham muito cuidado e carinho com quem você ama. A família unida soma mais força e confiança a quem precisa. Quem ama cuida. Abrace, dê atenção, carinho, seja apoio, e também oriente de forma firme, mas demonstrando amor. Aos poucos e com ajuda, assim percebendo algum nível de melhora no ente querido, convide para dar um passeio. Importante a pessoa conseguir sair um pouco de casa, mas o ideal é estar acompanhado, pois se sentirá mais seguro moralmente, fazer um lanche, almoçar ou jantar fora, marquem e façam um bom churrasco. Convide também amigos próximos e aos poucos vá inserindo novamente a pessoa no meio social, veja um bom filme, relembre bons momentos e inspire esperança ao acometido. Lembrem da parte boa da infância, juventude até aos dias atuais, deem boas risadas, forneça dias abençoados à família, e coloque o astral do acometido para cima, e explane que já visualiza alguma melhora. Ajude a transformar pensamentos ruins e bons pensamentos, esteja apto a reverter qualquer comentário depreciativo em comentário de vitória. Estimule a quem um dia brincava, corria, conversava, sorria e até chorava com você. Leve a uma praça, conversem mesmo que em silêncio. Essa pessoa só precisa de companhia e um abraço e alguém que confia dividir um dos piores momentos, para que mantenha de pé a esperança de um dia sorrir verdadeiramente novamente. Ajude estimulando a pessoa acometida a sair da inércia, e se levantar e dar a volta por cima, estimule a fazer atividade física, pois irá fazer bem para a mente, corpo, ou seja, ajudar a recuperar a fazer atividades que já possam ter proporcionado prazer e alegria. E assim recuperando a autoestima. Se a maioria das famílias compreendessem essa importância na recuperação do acometido. Convide para andar de bicicleta, relembre quantos passeios maravilhosos dando uma pedalada, curtindo a rua, curtindo as pessoas, curtindo o risco, quero dizer os tombos. Vocês se lembram dos primeiros tombos de bicicleta? Sempre o mesmo processo até pegar segurança, cair, levantar, cuidar das feridas e andar de novo, não é verdade? Quantas vezes isso se repetiu na vida de vocês? A pessoa acometida precisa se sentir importante, útil, amada, e nada melhor do que a família, divida as responsabilidades, não assuma tudo, a não ser que só tenha você para acompanhar. Curtam uma praia, vejam o nascer ou o pôr do sol, lembrem-se de quantas dificuldades vencidas, quantos obstáculos ultrapassados, tenho certeza que já choraram muito e depois visualizavam como aprendizado e davam risadas. Vejam um bom filme, filmes que transmitam alegria, esperança, filmes motivacionais. Ao familiar também a importância principalmente no início do tratamento, mas claro dentro de cada limitação, é acompanhar o ente querido nas consultas, lembre-se que ele ou ela está enfermo e o raciocínio não está dos melhores, e muitas vezes aqueles que vão sozinho, não absorvem muita coisa do que o médico ou psicólogo orientou. Não é porque não quer absorver,
é porque já não suporta mais a vida e muitos já não querem mais viver desse jeito, e criam esse bloqueio, por isso essa importância. E em alguns casos é importante o familiar até administrar o uso dos medicamentos, verificar se o paciente está seguindo à risca o receituário médico e em nenhuma hipótese deixar de tomar seus remédios. Somente por decisão médica. Perceba que a responsabilidade é grande, mas estamos falando de vida ou não? Quer mais conhecimento? Fatores naturais de alimentação, que faz bem para que tenha ou possa ter ansiedade e depressão. Formas naturais de estimular a produção de neurotransmissores que ajudam a combater a ansiedade e depressão, mas não substituem tratamentos medicamentosos. Essas são substâncias do nosso organismo que em desequilíbrio podem explicar um pouco sobre a ansiedade e depressão. Vou citar as principais: serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina. O desequilíbrio dessas substâncias traz consequências negativas para a saúde e bem-estar, como insônia, estresse, ganho de peso e mau humor. Além disso, a ausência dessas substâncias também está relacionada a doenças como depressão. Então entendemos que com um desequilíbrio e ou ausência dessas substâncias pode ocasionar ao aparecimento dos sintomas comentado anteriormente. Então, de forma natural, como podemos produzir elas no nosso organismo e com isso ajudar a ter melhor equilíbrio? Entenda que quando uma suspeita de ansiedade e ou depressão possa estar instalada, deve-se consultar com um médico de sua preferência. Nesse bloco, apenas comentamos que naturalmente podemos agir de forma preventiva, para tentar minimizar esses sintomas, e isso acontece quando adquirimos conhecimento, certo? Uma pessoa em tratamento de ansiedade e ou depressão deve seguir a orientação médica, que na maioria dos casos devem administrar o uso de medicamentos conforme orientação. Então, o que podemos conhecer e melhorar? O que produz serotonina naturalmente no nosso organismo? Para conhecimento, a serotonina é produzida de forma endógena pelo nosso organismo, a partir de um aminoácido essencial chamado triptofano, que é obtido através de alguns alimentos. Outra forma de aumentar a concentração desse hormônio na corrente sanguínea é através da prática de atividades físicas. Isso nós podemos despertar a partir de agora, se não tínhamos esse hábito. Assim, ao praticar exercícios de forma regular ou em intensidade elevada é possível aumentar os níveis de serotonina no sangue que chega ao cérebro, resultando na sensação de bem-estar e melhora da qualidade de vida. Todo tipo de atividade física é capaz de estimular a produção de serotonina. No entanto, os exercícios aeróbicos costumam estar associados a maior nível de produção desses neurotransmissores e, por isso, pode ser interessante que a pessoa pratique corrida, natação, caminhadas ou dança, ou um esporte de sua preferência, por exemplo.
Algumas atividades relaxantes como meditação e yoga, por exemplo, também podem ajudar a aumentar os níveis de serotonina, isso porque ao praticar essas atividades é possível regular os sinais nervosos e melhorar a atividade dos neurotransmissores, promovendo a sensação de bem-estar. Tomar sol diariamente também ajuda. Quais alimentos liberam serotonina que também possamos mudar nossos hábitos? Existem alguns alimentos, como a banana, o salmão, as nozes e os ovos, que são ricos em triptofano, um aminoácido essencial ao organismo, que tem a função de produzir serotonina no cérebro, também conhecida pelo hormônio da felicidade, que contribui para a sensação de bem-estar. O que estimula a produção de dopamina? Além da prática de exercícios físicos, atividades como meditação, yoga e tai chi também trazem muitos benefícios para a mente e o corpo, aumentando os níveis de dopamina e melhorando o foco e a concentração. Confira algumas maneiras naturais para aumentar seus níveis de dopamina, segundo o site Care2. 1. Corte o consumo de açúcar. Você sabe aquela sensação confusa e feliz que você sente ao morder sua barra de chocolate favorita ou se deliciar com um quitute açucarado? Isso acontece porque o açúcar altera a química do seu cérebro e deposita uma enorme quantidade de dopamina no seu sistema após o consumo. Consumir também soja, banana, sementes de abóbora, sementes de gergelim, amendoim e abacate. O sono regular e de alta qualidade ajuda a manter os níveis de dopamina equilibrados. Atividade física e uma boa sessão de suor têm o poder de ativar o circuito de prazer do seu cérebro. De fato, exercícios regulares ajudam a equilibrar o nível de hormônios do seu corpo, para que você se sinta feliz sem tantos altos e baixos anímicos. Como aumentar níveis de endorfina? Existem várias maneiras de liberar a endorfina, reduzindo o estresse e melhorando a sensação de felicidade. Escutar uma música que traga boas lembranças, viver uma paixão, comer chocolate ou mesmo dar gargalhadas são formas de garantir que a substância esteja presente no organismo e promova o bem-estar. Quais atividades liberam endorfina? Todas as atividades servem para liberar a endorfina, porém as mais praticadas são corridas, caminhadas, andar de bicicleta e natação. Os esportes de raquete, como tênis, squash também são ótimas alternativas. Como aumentar níveis de citocina? Atividades físicas, meditação ou até mesmo um trabalho voluntário que aumente a confiança e a sensação de bem-estar podem influenciar na produção e liberação da ocitocina. Contato físico. O contato físico na forma de abraços, massagem, cafuné e carinhos estimulam a produção de ocitocina, e é uma das causas do bem-estar quando é realizado. Tenha um animal de estimação e cuide dele, trocando amor, carinho e afeto. Quais os alimentos que contêm ocitocina? Entre os alimentos sugeridos estão leite, ovos, carne, peixes e frutos do mar. Vegetais de folhas escuras também são importantes, pois possuem potássio, e são aliados no combate ao cansaço, como rúcula, agrião, brócolis e couve. Como podemos observar, imagina se soubéssemos dessas informações há alguns anos atrás, e de forma natural e preventiva e de alguma forma já estávamos combatendo formas de instalar uma ansiedade e ou depressão no nosso organismo, ou pelo menos minimizando. Mas como o conhecimento é uma boa parte de virar a chave, podemos começar desde já a mudarmos nossos hábitos, concorda? Então, vamos também ressignificar esses sentimentos e dar novos rumos à nossa vida.